colocar o dedo nesse coração, quero ver muitos corações piscando aqui na tela. Bota o dedo nesse coração, isso mesmo, encaminha a live aí para aquela pessoa que você ama, que você quer despertar ela para uma vida nova. É isso mesmo, gente, a gente tá aqui em mais um Despertar. E eu tô muito feliz por estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira, mais uma semana começando, dia 5 de junho já, metade do ano praticamente já foi. E eu tenho certeza absoluta que você, por estar aqui hoje, está escolhendo estar ativado. Bom dia, Roberta, bom dia, Tere, bom dia, Laís, bom dia, Ângela. Quanta gente linda por aqui, um beijo no coração de cada um de vocês. Quero saber se aqui tem oficiais imparáveis. Cadê os oficiais imparáveis aqui? Coloque aí pra mim um coração azul, os oficiais imparáveis. Quero ver você, as nossas anjas e os anjos maravilhosos. Coloquem o coração amarelo para que eu possa te enxergar também. Bora, quero ver vocês por aqui. Vamos já começar o nosso dia no 12 com ações, né? Então, tô muito feliz. Semana passada, quem fez a nossa semana de live foi o Rafael Assunção, que é a pessoa que é o meu braço direito e que tenho total confiança. E ele que fez a entrega da semana passada. Foi incrível, recebi muitos feedbacks positivos também. Todas as lives estão salvas para vocês. A gente está numa sequência de ler o livro de Mateus. E claro, cada pedacinho da Bíblia a gente consegue aí ter muitos insights, e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês já há mais de 534 dias para dizer para vocês o quanto vocês são amados, o quanto você precisa ativar a sua identidade em Cristo para que você se torne realmente o imparável, né? Aqui, ó, sou imparável, para que você se torne o imparável. Então, quero saber aí, olha aí, o pessoal tá aí no 12, Ana Paula Nunes, nos encontramos semana passada, bom dia, bom dia. Isso mesmo, a gente tem as identificações aqui dos corações, né? Coração azul é quem foi no SSS, o verdinho é quem foi no Meta, quem está no Meta, e o amarelinho quem são as nossas anjas que cuidam desse projeto aqui maravilhoso. Gente, a gente está nós estamos há mais de 534 dias aqui em live, e cada manhã, cada despertar é um novo ensinamento, é uma nova história. E nós estamos em Mateus 8, né? Mateus 8, fazendo a leitura juntos e realmente em unidade para que a gente possa ter essa vida de alta performance. E estamos estudando junto. Então, você que está chegando por aqui hoje, tem alguém aí que está hoje aqui pela primeira vez, saiba que a gente começou a leitura da Bíblia lá em Gênesis e nós já estamos em Mateus. Então, assim, foi uma trajetória muito, muito incrível. Ei, Paula Alonso! Ei, Paula, minha amiga linda, um beijo no seu coração. A Paula, que tem um programa no SBT chamado Fabricando Ideias, e que eu tenho uma grande alegria em estar lá sempre com ela participando. Então, Paula, muito feliz de você estar aqui com a gente nessa manhã. E aí, a gente está falando aqui de Mateus 8, né? E nós começamos a Bíblia lá em Gênesis. Olha como rendeu, né? O que isso mostra? Que a persistência faz você chegar no objetivo final. Ó, a Thaís está aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos todos que estão aqui hoje pela primeira vez. E aí, nós começamos a leitura da Bíblia lá em Gênesis, foi um pedacinho cada dia. E olha só, já estamos aqui em Mateus 8 hoje para a gente trazer essa palavra para que a nossa semana possa começar diferente. Agora lembra, nem Deus na sua onipotência, na sua onipresença vai te trazer tempo novo com atitude velha. Então quais são as atitudes novas que você vai começar nessa manhã? Quais são as atitudes novas que você vai começar nesse segundo dia da semana? Porque o primeiro foi ontem, tá? Eu espero que você não tenha enfiado o pé na jaca, não tenha feito um monte de coisa aí que você não precisava ter feito, até com a tua alimentação, com tudo. Então, agora é a hora de tomar a decisão de começar uma semana diferente, tá? De fazer um dia diferente. Tô vendo muita gente aí pela primeira vez, Daniele, Denise, Soli, Pari, FS Ferreiro, tá aqui pela primeira vez. Tem bastante gente aqui pela primeira vez, gente. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem e fiquem aqui com a gente sempre. De segunda a sexta-feira, 6h12 da manhã, nós estamos aqui fazendo essa live, tá bom? Toda segunda a sexta-feira a gente tem live aqui às 6h12 da manhã. Então eu espero que você que está aqui hoje pela primeira vez não esteja só passando, mas que fique com a gente sempre, tá bom? Então vamos lá.
Que o seu dia hoje, o dia de hoje, seja um dia maravilhoso, um dia extraordinário, que a sua semana seja incrível e que de verdade, né? Você já tá começando ela de uma maneira diferente, já tá começando aqui no 12, junto com esse exército de pessoas imparáveis que realmente estão se ativando todos os dias. Então, o que que isso significa? Grace, eu tô começando a semana, como que eu faço para poder me ativar? Primeira coisa, Deus não dá tempo novo para atitude velha. Então você precisa se posicionar diferente, tomar posse daquilo que é seu, para que você possa ter resultados novos. Você tá querendo ter de resultados novos essa semana, tá querendo ter alta performance nessa semana, você precisa se ajudar. E às vezes a maneira de se ajudar é estar aqui conectado para você escutar uma palavra, para você se colocar em ação, para você fazer algo diferente, algo extraordinário na tua vida e na tua história, né? Esse semear uma nova história através de atitudes novas. Então é sobre isso. Então nós estamos aqui em Mateus 8, gente, e Mateus 1 a 7 foi lindo aqui, eu tenho certeza que o Rafa fez uma excelente explanação e nós estamos aqui em Mateus 8 hoje, que começa falando, né, que Jesus ele estava descendo da montanha e ele tinha acabado de entregar ali um monte de mensagem, o sermão, ele tinha falado um monte de coisa. E aí quando ele estava descendo, chegou até ele um leproso, né? E esse leproso ajoelhou diante de Jesus e pediu: mestre, se o senhor quiser me purificar, o senhor pode me curar. E aí Jesus estendeu a mão e tocou sobre ele e disse: quero que fique limpo. E imediatamente todos os sinais de lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse: oi, meu amor, bom dia. Muito bem, tá frio, né? Tá. Então toma café lá, tá bom? Tá, e eu quero estar aí com você. Tá bom, te amo. E aí, o que aconteceu? Jesus estendeu as mãos sobre o leproso e disse: quero que fique limpo. Todos os sinais imediatamente desapareceram. Então Jesus lhe disse: não diga nada a ninguém, apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a sua cura e leve a oferta de gratificação. Que a sua vida seja purificada e grata, não suas palavras. Ou seja, de testemunho de tudo que eu fiz. O que Jesus estava falando ali para aquele leproso que teve a cura? Que não era para ele sair falando, porque só o falar não muda. Olha que profundo isso aqui, gente. Então o leproso, ele tinha ali acabado de ser curado. Óbvio que ele estava num êxtase tremendo, louco para poder falar e contar para todo mundo a cura que ele havia recebido. E o que Jesus falou para ele? E esse ensinamento que a gente possa tirar para a gente. Não adianta só falar. Qual é o grande testemunho, qual é a grande mudança que você vai ter? É as suas atitudes, é as suas ações, é como você vai viver a partir de agora. E não somente aquilo que você sai falando para todo mundo. Por isso que quando a gente passa pelo método SSS, uma das coisas que eu falo assim: a tua vida tem que provar o teu testemunho. Não é simplesmente as palavras, porque as palavras qualquer um fala, até o papagaio fala, né? Então a gente sai falando para todo mundo muitas coisas incríveis, ok? Mas o teu testemunho vivo, ele tá mostrando que realmente você tá tendo uma vida diferente. Aquele leproso, a partir daquele momento, era só falar algo que as pessoas já conseguiam enxergar, ou as atitudes dele tinham que ser diferentes. Então Jesus está falando para ele aqui, que a sua vida seja purificada e você tenha gratidão, que você carregue gratidão e não suas palavras. Não só suas palavras de testemunho do que eu fiz, mas aquilo que você viveu, que você seja o testemunho vivo. O que Jesus está falando para aquele leproso? Que você seja o testemunho vivo da transformação. Então, escreve aí já, que está chegando essa manhã, coloca assim: eu quero ser o testemunho vivo da minha ativação, da minha transformação. E é sobre isso que a gente fala sempre para as pessoas que passam pelo nosso caminho. Porque não adianta você sair falando, porque isso, porque aquilo, e uma mudança também. Às vezes você passou por um processo de revolução aí, foi no método SSS, ou encontrou em algum momento algo que você quer mudar na tua história, e você chega falando: eu mudei, eu vou mudar, eu mudei, eu vou mudar. Não adianta falar sobre mudança. Você precisa ser a mudança, você precisa provar essa mudança através das suas ações, através da criação dos seus hábitos. Isso mostra que você foi realmente impactado. Por isso que
A gente fala muito dessa ativação aqui todos os dias. Não adianta só você estar aqui no oba-oba, uhul, vamos lá. Não, eu quero ver na ação. O que você está fazendo de ação? Como que você está se ativando para ter uma vida diferente? E essa história diferente, quando você fala que quer uma mudança, quando você fala que quer uma revolução, o que você vai ter que semear diferente para ter resultado diferente? São as atitudes. Então, eu não consigo ter tempo novo com atitude velha. Eu jamais eu vou conseguir ser um testemunho daquilo que eu falo se as pessoas não estão enxergando isso nas minhas ações. Obrigado, mãe. Então, não importa só aquilo que você... Não se trata só daquilo que você fala, se trata daquilo que você vive. Por isso que tem muita gente que prega muitas coisas aqui nas redes sociais, mas não vive nos bastidores e por isso não passa a verdade. Então, a partir do momento que Jesus olha para aquele leproso e fala para ele o seguinte: olha, você está curado, mas não são as suas palavras que vai edificar isso que eu fiz. O que vai transformar, o que vai levar para as pessoas é a sua vida purificada e grata. Ou seja, é a sua vida transformada e não só as palavras que você fala. Então percebe que é muito mais profundo do que a gente imagina. É muito mais profundo do que vocês imaginam. O testemunho vivo que a gente vive e não simplesmente a palavra que a gente fala. Olha que profundo sobre isso. Quem já pegou uma chave maravilhosa aí nessa manhã? Quem já pegou uma chave maravilhosa aí essa manhã? Vamos lá. Se eu fui realmente transformado, eu tenho que começar a declarar isso na minha história. Então tem muita gente que quer ter uma vida diferente, quer ter uma história diferente, mas não está pegando a chave de quê? De não só declarar, de não só falar, mas de fazer, de ser o testemunho vivo. Aí um pouquinho mais embaixo, Jesus ele saiu ali um pouquinho e chegou um capitão romano, né, um centurião. Naquela época, cada centurião, eles cuidavam de mais ou menos 100 soldados, tá? Cada centurião cuidava de 100 soldados. Vamos encaminhar essa live para mais pessoas, gente, pra gente bater 400, 500 pessoas aqui, bora? Então, vamos lá. Jesus entrou na cidade de Cafarnaum e chegou nele um centurião romano e falou o seguinte: olha, Senhor, eu tenho um servo que está doente e ele não consegue andar, ele está com dores terríveis. E Jesus disse: eu vou até lá curá-lo. E aí o centurião falou assim: olha só, o que o centurião falou? Ah, não precisa, não quero que o senhor tenha todo esse trabalho. Basta uma ordem sua e o meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado, vai e ele vai. O outro, venha e ele vem. Ao meu escravo, faça isso e ele faz. Então, o que esse centurião estava mostrando para Jesus? Que uma palavra de Jesus, que um desejo de Jesus já iria ter a cura. Ou seja, Jesus com aquilo, Jesus ficou surpreso. Por quê? O pessoal tá perguntando se eu tô no canal Y também. Tati, Tayane, eu vou te falar. Eu abri aqui e esqueci de ligar. Comecei a falar com vocês aqui e esqueci de apertar o botão do play aqui do computador. Então não vai rolar hoje, tá? Vamos ficar só por aqui mesmo. Depois a gente sobe o vídeo lá. Eu até tentei, mas acabou que eu esqueci, tá? Começamos aqui no Flow e acabei esquecendo de apertar o botão do YouTube. Aí vamos lá, vamos seguir. Então... Jesus declarou, ainda não tinha visto esse tipo de fé singela em Israel, povo que deveria saber como Deus atua. Ou seja, Jesus simplesmente olhou e ficou surpreso com a atitude daquele homem que era um centurião romano. Por quê? Porque muitos que andavam com ele não tinham essa profundidade de fé. E aquele homem disse, Deus disse, que fé singela em Israel. E aí ele disse, já os que cresceram na fé, mas nunca tiveram de fato, ficarão do lado de fora, isolados da graça, perguntando o que aconteceu. Ou seja, Deus está falando para ele assim, ó, você vai chegar lá, ele vai estar curado e as pessoas não vão entender o que aconteceu. Isso chama fé decidida. Naquele momento que o centurião procurou Jesus para acontecer aquela cura, ele já tinha no coração dele a cura. E aí Jesus virou para ele e falou o seguinte, vá, o que você acredita irá acontecer. Olha só, olha a profundidade desse texto aqui. O que você acredita irá acontecer. Gente,
aquilo que está de forma clara no seu coração é o que você vai viver. Aquilo que você acredita, aquilo que você tem certeza, aquilo que você olha, aquilo que você fala assim, é isso que vai acontecer. Então, olha que profundo que Jesus disse para esse homem, que a gente possa trazer isso para nossa vida. O que você acredita vai acontecer. Ou seja, o que você acreditava que ia acontecer, aconteceu. Ele está colocando até já no passado, porque já está curado. Então, quando Jesus fala aquilo que você acreditava que ia acontecer, já aconteceu. Então, vamos lá. Aquilo que eu acredito, acontece. Aquilo que eu tenho a profundidade de crer lá no fundo do meu coração, aquilo que eu tenho a profundidade de acreditar no fundo do meu coração, o coração dispara para o meu subconsciente, para a minha mente, situações e coisas e crenças e atrai situações e crenças para que aconteça aquilo que o coração acredita. Então a gente sempre fala isso, né? É um algoritmo espiritual que está acessando, que está trazendo para perto o tempo todo as situações que o meu coração acredita. Então quanto mais você acreditar, mais você vai vivenciar. E essa cura desse servo foi vivenciada por esse centurião, tá? A gente está lendo Mateus 8. Por justamente ele acreditar. Então, o que está faltando aí na tua história? O que está faltando aí na tua vida? O que você está precisando acreditar mais para que isso aconteça? O que você está precisando ter de mudança de hábito, de declaração de fé no teu dia a dia para que isso aconteça? Porque às vezes você até já recebeu o milagre, mas você não está acreditando. Sabia que tem muita gente aqui na live que já recebeu o seu milagre, mas ainda não está acreditando nele? Enquanto você não acreditar no seu milagre, ele não vai acontecer. Então, se você continuar persistindo, insistindo nesse posicionamento de ser resistente, as coisas não vão acontecer. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Enquanto você não acreditar no seu coração, o seu milagre, você não vai vivenciar ele. Nem Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, vai fazer com que aconteça o milagre se você não acredita nele. Então, o milagre, tem muita gente aqui que já está com o milagre, tem muita gente aqui que já está com aquilo que está pedindo, mas está tão preocupado no pedir, está tão preocupado no pedir, está tão preocupado no pedir, que não está conseguindo enxergar aquilo que já tem de milagre feito na sua vida, tá? Então escreve aí, já é, muito bom. Então, voltou mais um pouquinho, isso aconteceu na frente da casa de Pedro. E Jesus, ao entrar na casa, se deparou com quem? Com a sogra de Pedro. Com a sogra de Pedro, que estava na cama ardendo em febre. Então ele a tocou a mão dela e a febre se foi. A mulher foi curada imediatamente. Ela se levantou da cama e foi preparar o jantar para ele. Ao anoitecer, trouxeram várias pessoas afligidas, com tormentos, com demônios, e ele também operou a cura de vários. Tudo isso cumpriu o conhecido profético, né? Que já tinha isso na história que ia acontecer. E aí, um pouquinho mais à frente, percebendo que a multidão não parava, os curiosos cresciam a cada minuto. Pensa, quantas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava por ali, que estava acontecendo esses milagres e começaram a ir atrás. Nesse momento, o que aconteceu? Jesus chamou os discípulos e falou: a gente precisa sair daqui, vão para o outro lado do mar. E eles saíram dali e foi para outro lugar. E Jesus foi direto ao ponto, né? Ele encontrou a saída. Um mestre religioso perguntou para Jesus: com o Senhor eu posso ir a qualquer lugar? E aí Jesus disse para ele: será que você está mesmo disposto? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens, nos melhores lugares. E Jesus fez uma indagação ao coração daquele mestre religioso. Por quê? Porque muitas vezes ali eles estavam tendo um outro estilo de vida. E para seguir Jesus, muitas vezes, naquela época em especial, né, vivendo fisicamente com ele, tinha que passar por muitas situações. E ele vira e fala assim: você está realmente disposto? Você sabia que a gente não está acostumado a ficar nas melhores ocasiões, né? Aí passou mais um pouco, um outro seguidor veio e falou para ele assim, ó: mestre, eu quero muito te seguir, mas eu preciso cuidar do funeral do meu pai. Olha que interessante, a gente acha assim, poxa, Jesus virou para ele e falou o seguinte, Jesus recusou isso. Jesus olhou para ele e falou o seguinte: olha, prioridade em primeiro lugar. Escreve aí, prioridade em primeiro lugar.
Jesus virou para aquele homem que estava para fazer o funeral do pai e disse: prioridade em primeiro lugar, tenha compromisso com a vida e não com a morte. Siga-me, busque a vida. E aí a gente no dia de hoje pode falar assim: nossa, mas o pai tinha acabado de morrer, o que aconteceu, né? Eu fui dar uma pesquisada aqui nas histórias mais antigas, né? E aí a gente entendeu o quê? Que naquela época, um funeral, ele daria mais ou menos 1 ano, tá? Então o funeral não era como é hoje, né? Que tem ali o velório, tal. Não, naquela época, o funeral durava 1 ano. Depois de 1 ano, o filho mais velho tinha que tirar os ossos e colocar dentro Ai, onde é que eu li aqui? Tinha que colocar... Aqui, ó. 8:23. Pronto, aqui, ó. Ele tinha que fazer um novo sepultamento depois de 1 ano. Depois de 1 ano ele tinha que fazer um novo sepultamento daqueles ossos. Então, o funeral ele não era... Você acha que hoje era difícil largar? Se imagina antigamente. Por quê? Porque a lei de honrar pai e mãe era exatamente aí. Então, a honrar pai e mãe era fazer todo esse tempo com o funeral, né? Mais de 1 ano ali de funeral. E aí Jesus vira e quebra tudo, né? Quebra a religiosidade, quebra a lei, quebra o que era comum da época, porque ele vem e fala o seguinte: prioridade em primeiro lugar. Seu compromisso deve ser com a vida e não com a morte. Busque-me. Então, ele falou isso e seguiu, né? E ele entrou no barco com os discípulos. É muitas coisas aqui em um só capítulo, né, gente? É muita história. E aí ele entrou no barco e eles começaram para poder ir para o outro lado e começaram a enfrentar uma terrível tempestade. Furiosas ondas aconteciam ali. E enquanto isso, Jesus estava como? Dormindo. Jesus estava dormindo. Os discípulos acordaram implorando: mestre, salva-nos, nós vamos morrer. A tempestade está muito séria, muito grave. E Jesus, porém, olha para todos e fala assim: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Olha a profundidade dessa pergunta aqui para você nessa manhã. Por que tanta ansiedade? Você não tem fé? Por que tanto medo? Você não tem fé? Por que tanto desespero? Você não tem fé? Por que tanta reclamação? Você não tem fé? Por que tanta insegurança? Você não tem fé? Olha só que profundo isso aqui. Jesus, ele estava dormindo no barco, e eu falo que todas essas histórias que são contadas aqui, todas essas vivências que Jesus teve aqui, é para justamente a gente trazer isso para o nosso momento. Então, Jesus está olhando muitas vezes para você e está falando assim: por que tanto medo? Por que tanta bagunça? Por que tanto isso? Você não tem fé? E em seguida, Jesus se levantou e ordenou que o vento cessasse, o barulho e o mar ficassem quietos. Silêncio foi a ordem que o mar ficou em calmaria. Ou seja, uma palavra de Jesus foi silêncio e tudo se acalmou. Então, sabe o que acontece? Às vezes no meio da tua vida você está vivendo tanta tempestade, tanto movimento, tantas situações que você não para nem para olhar, nem para entender que o teu Deus é maior do que qualquer tempestade e que ele, inclusive, ele é regente da natureza. Então ele pode transformar qualquer situação ao teu redor, mas você está tão preocupado muitas vezes em olhar para o olho do furacão, olhar para a tempestade, olhar para aquilo que a tempestade está causando, que você acaba se esquecendo do tamanho do seu Deus. E aí, nesse momento aqui, os discípulos já estavam desesperados e os discípulos estavam andando com ele, o regente da natureza, o Criador. E aí, naquele momento, os discípulos com desespero acordam Jesus sem nenhum tipo de fé e olha para Jesus e fala assim: nos salve porque a gente vai morrer. Ou seja, os discípulos não tinham entendimento da sua identidade, não tinham entendimento de quem carregava com ele, quem estava ali com eles. E naquele momento Jesus disse: cadê a fé de vocês? Por que tanto medo? Por que vocês não têm fé? Vocês não têm fé? E a pergunta é: vocês não têm fé? Por quê? Porque se tivessem fé, sabia quem estava dentro do barco. E quando Jesus está dentro do barco, independente da tempestade que você está passando, o seu barco não vai afundar. Presta atenção nisso. Quando Jesus está dentro do seu barco, independente da situação que você está passando, presta atenção nisso, esse download aqui agora. Quando Jesus está dentro do seu barco com você, ele pode estar em silêncio, mas se ele estiver com você, independente da confusão que você estiver passando aí na sua vida, na tua história, o teu barco ele não vai afundar. E Jesus levanta e fala para aqueles discípulos assim: ó, por que tanto medo? Vocês não têm fé?
E com uma palavra tudo mudou. Jesus só virou e disse silêncio, e o mar se acalmou e as coisas se acalmaram. Então, a partir do momento que você entende que você não anda sozinho, a partir do momento que você entende quem é que caminha com você, a partir do momento que você tem a profundidade de entender a tua identidade, que tem que estar fixa nele e não naquilo que as pessoas falaram que você era a vida inteira, você começa a ter uma postura diferente sobre a tua história. E você deixa de ser tão medroso sobre várias circunstâncias, sobre várias situações. Você deixa de se preocupar. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. E o mês de junho está começando e talvez você está aí ansioso com aquilo que você precisa pagar, com aquilo que você precisa organizar. E eu quero te falar, não andeis ansioso. Por que você está tão preocupado? Você não tem fé? Agora, o que é a fé? A fé é uma força espiritual que está em ação. Então, se eu tenho fé, eu estou mostrando isso com o meu testemunho vivo? Eu estou mostrando isso com as minhas ações? Eu estou prostrado, chorando? Porque o que os discípulos fizeram foi isso. Os discípulos, eles não tiveram nenhuma ação diante da tempestade. Eles esqueceram que dentro do barco deles estava Jesus. E eles estavam fazendo o quê? Reclamando. Os discípulos estavam reclamando das circunstâncias, eles estavam reclamando das situações. Eles estavam reclamando de tudo que estava acontecendo ao redor deles. Eles não estavam parados olhando qual é a solução, o que a gente precisa fazer. Vamos ter fé, vamos acreditar, vamos confiar, vamos declarar. Vamos nos posicionar com a identidade ativada que nós já temos. Eles caminhavam com Jesus, eles tinham acabado de ver um monte de milagre. Eles tinham visto já vários milagres, dentre eles o do leproso, do centurião, da mãe de Pedro, um monte de milagre. Então, como é que eles deveriam estar agindo se realmente a fé fosse mais forte? Então, o que eles estavam acontecendo? O olhar deles estavam na tempestade e não estavam naquele que estava junto com eles dentro do barco. Então, que nessa manhã nós possamos ter essa profundidade de entender que se Jesus está comigo, se Jesus está comigo dentro do barco, o meu barco não vai afundar. E para que eu viva essa nova história que eu estou buscando tanto, o que eu preciso ter de diferente? O que eu preciso? Primeira coisa, entender quem eu sou. Né? Entender quem eu sou. A gente fala muito, somos imparáveis. Por que é uma pessoa imparável? É porque vence tudo a qualquer custo? Não. É porque independente da circunstância, a gente não vai parar. Independente da circunstância, você não vai parar. Então entenda, o teu foco, ele não tem que ser na tempestade, nos desafios, nos problemas, nas circunstâncias, porque tudo isso aqui vai passar. O teu foco tem que ser naquele que está dentro do barco com você. Então respira, arruma sua postura e vai pro jogo para você fazer realmente um mês maravilhoso, uma semana abençoada, um dia incrível, um ano extraordinário, porque é isso que você merece. Agora, as suas atitudes estão congruentes com aquilo que você fala que quer? As suas atitudes, o seu posicionamento, as suas palavras estão congruentes com aquilo que você quer? Porque a fé não é simplesmente você falar que tem fé. Jesus já fala aqui, ó, Jesus já fala aqui, ó, no começo de Mateus 8, ele fala o seguinte: você foi curado eu te curei, né? Ele curou ali o leproso. E ele vira pro leproso e fala assim: olha, não adianta sair falando. Eu quero que você prove que você tá curado com a sua vida. Mas não com aquilo que você vai sair falando. Não é só o falar, não é só o gargantear. Por isso, quando você vive uma transformação na tua história, não adianta você sair falando sobre ela. Né? Igual aquela pessoa que conheceu Jesus e sai falando de Jesus para todo mundo. É lindo, ok. Mas o que vai mostrar que você realmente conheceu Jesus? Que você está vivendo uma nova história? O que vai mostrar realmente que você está vivendo uma coisa diferente na tua vida? O que vai mostrar? É o teu posicionamento, é a tua postura, é o seu caminhar, é o seu jeito de falar, é o seu jeito de olhar, são os seus resultados, sempre vão falar mais alto. Tá? Então não adianta só bater o gogó e falar, eu mudei, eu me transformei, sendo que as suas ações, sua atitude, os seus resultados não estão congruentes com aquilo que você está falando. Então, que a partir de hoje, nessa segunda-feira, a gente vai parar aqui. Então nós lemos, e eu vou deixar de tarefa para vocês lerem Mateus 8, tá? Mateus 8, de 1 a 27. Amanhã a gente continua, de 1 a 27. Que a partir de hoje você tenha esse olhar, né? Esse olhar profundo de falar assim, o que eu preciso fazer? Aonde eu preciso olhar, né? Para que lado eu preciso olhar? Por quê? Porque às vezes você tá
olhando para a circunstância e não para o tamanho do teu Deus, né? Então que nessa manhã você possa ter esse olhar fixo, o olhar certeiro naquilo que você precisa. Então eu quero desejar para vocês um dia maravilhoso, um dia abençoado. A gente vai entrar agora na live com os oficiais imparáveis, ou seja, a gente vai ter um encontro agora fechado com todas as pessoas que passaram pelo método SSS. Então, todos vocês que passaram pelo método SSS, vocês vão ter agora comigo um encontro e a gente vai começar um estudo aprofundado sobre várias coisas, toda primeira segunda-feira de cada mês. Então, você que é um oficial imparável, você que já passou pelo método SSS, a gente vai ter agora um encontro, vocês provavelmente vão receber aí o link, e esse encontro, ele vai fazer com que a gente aprofunde em várias coisas. Então, toda primeira segunda-feira de cada mês, às 7 horas da manhã, a gente tem esse encontro com os oficiais imparáveis, e eu espero você que tá aqui nessa live, que é um oficial imparável. Nós já vamos acabar essa live aqui agora, eu já vou organizar esse outro encontro aqui, tô indo lá pro nosso encontro. Então você que tá aí, que é um oficial imparável, já põe na agenda. Toda primeira segunda-feira de cada mês, às 7 horas da manhã, a gente vai ter um encontro por mês, tá bom? A gente vai ter um encontro por mês. Então se você já fez o SSS, você já vai receber o link para que você possa estar comigo daqui um pouquinho, tá bom? Beijo no seu coração e até amanhã às 6h12.